Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de enfermagem e pediatria. E hoje eu quero convidá-los a conhecer a enfermagem no que diz respeito ao crescimento e ao desenvolvimento da criança. Então, a gente vai estudar sobre o crescimento, quais são os parâmetros que são adotados aí no que diz respeito ao crescimento da criança, o que é que envolve o desenvolvimento também dessa criança. Então, eu convido vocês para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre a assistência de enfermagem no que diz respeito ao crescimento e ao desenvolvimento da criança, tá bom, pessoal? Vamos lá. Neste primeiro momento, o que a gente tem que entender sobre crescimento e desenvolvimento é que o crescimento diz respeito mesmo ao crescimento corpóreo e o desenvolvimento principalmente cognitivo. Então, ambos são indicadores da saúde da criança, tá? Acompanha comigo, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento, eles são indicadores, são parâmetros que indicam a qualidade da saúde dessa criança. Então, é através do crescimento e através do desenvolvimento que nós podemos identificar possíveis distúrbios, possíveis alterações na saúde dessa criança, tá bem? Por isso que o acompanhamento, presta bem atenção aqui, desses dois processos que nós vimos, constitui a ação geral aí nossa da assistência, principalmente de enfermagem voltada para a saúde da criança, tá bem, pessoal? Quais são então os fatores que vão influenciar tanto no crescimento quanto também no desenvolvimento da criança? São dois fatores, tá? Os fatores gerais intrínsecos e os fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles fatores de ordem interna, são os fatores de ordem genética, que partem também do ponto de vista metabólico e malformações, que muitas das vezes podem ter relação genética aí uma com a outra, tá bem? Então, os fatores intrínsecos são aqueles fatores de ordem interna. Já os fatores extrínsecos, que são os que estão aqui embaixo, olha, fatores extrínsecos, são aqueles fatores que decorrem, então, do meio ambiente, do fator externo ao organismo, no que diz respeito à alimentação, à saúde, à higiene, à habitação e os cuidados gerais com a criança. Então, são ambos fatores aí que vão influenciar tanto no crescimento quanto também no desenvolvimento. Lembrando que os fatores intrínsecos são aqueles de ordem genética, interna, de ordem metabólica, através também de malformações. E aí os fatores extrínsecos, deixa o cursor chegar. Esses fatores extrínsecos são aqueles relacionados ao meio ambiente, ao que envolve essa criança, a questão da alimentação, da saúde, da higiene, da habitação e os cuidados gerais dessa criança, tá bom? Então, são os dois fatores aí, fatores intrínsecos e extrínsecos, que influenciam grandemente no crescimento e no desenvolvimento da criança, tá bem? Falando sobre crescimento agora, nós iremos definir e iremos colocar alguns parâmetros também para que vocês possam entender um pouquinho mais, tá? O que diz respeito ao crescimento são as alterações biológicas, tá bem? Então, tudo que diz respeito às alterações biológicas está se tratando do crescimento. Elas vão implicar no aumento corporal dessa criança. Então, o que diz respeito ao crescimento é a alteração biológica influenciando no aumento corporal dessa criança. Então, quando há um crescimento corporal junto com alterações biológicas, eu digo e defino a questão do crescimento. Então, é muito mais quantitativo do que qualitativo, tá bem? Então, as características do crescimento é tudo que diz respeito a alterações biológicas
e também ao aumento corpóreo dessa criança, e é um fator que é quantitativo, tá? A gente pode referenciar essa questão do crescimento da criança, do crescimento corpóreo, através de alguns fatores, de alguns parâmetros, que são, nós temos aqui o peso, a estatura, acompanha por favor no slide, tá bom? O perímetro cefálico, o perímetro torácico, que nós iremos aprender, as alterações das fontanelas, que vocês já conhecem, que nós estudamos nos vídeos anteriores, que são as moleiras, a função, né, de cada uma delas, a questão também da dentição e alterações na proporção corporal e tecidos corporais. Isso tudo envolve o crescimento, ou seja, a alteração biológica, o aumento corporal dessa criança. Lembrando que nós estamos estudando o crescimento e o desenvolvimento da criança no que diz respeito aí à nossa assistência. Então, para entender um pouquinho o que é crescimento, a gente também deve conhecer quais são os parâmetros que envolvem o crescimento. Crescimento, como definição, são as alterações biológicas gerais que envolvem o aumento corpóreo da criança e é seguido então por fatores como o peso, como a estatura, o perímetro cefálico, torácico e assim sucessivamente, tá bem? Então, diante do conhecimento do crescimento da criança, nós iremos agora para o primeiro parâmetro, tá? Que é o peso, tá? Olha aqui que nós trazemos para vocês o primeiro ponto daquele slide anterior, que é o peso. Então, como é que é a questão da evolução, então, aí, do peso corpóreo dessa criança? Primeiro ponto, a criança, ela perde 10% do peso de nascimento até o 10º dia de vida. Então, nesse primeiro momento, ao nascer, ele ainda está um pouco edemaciado e com líquido retido no organismo. Então, assim que ele nasce, ele vai passar por essa perda, tá? De 10% aí, mais ou menos, do peso aí corpóreo dele, tá bem? Nesse até mais ou menos o 10º dia de vida. Já no segundo ponto, nós trazemos aqui para vocês que ele ganha em torno de 20 a 30 gramas por dia até os primeiros 3 meses de vida. Então, aos 3 primeiros meses de vida, ele vai ganhar em torno de 20 a 30 gramas por dia, principalmente se ele mama de forma exclusiva, né? Ali, quando a mãe oferta a amamentação de forma exclusiva, então ele tende a ganhar nesses 3 primeiros meses de vida. E aí esse peso vai triplicar, né? Conforme ele vai ganhando mais idade, chegando até mais ou menos 1 ano de vida, ele triplica de peso. Então, o peso ele é evolutivo. Conforme ele vai ficando, né, mais velho, essa criança adquirindo mais idade, ela vai evoluindo aí também ganhando mais peso, tá bem? Só não no primeiro momento quando nasce, porque até o 10º dia de vida ele tem essa perda de 10%, mas aí ele volta a ganhar novamente até triplicar este peso, tá bom? O cálculo do peso, para que vocês possam entender, é importante vocês conhecerem, é uma fórmula que é básica, que vocês devem aí aprender, tá? Que é o peso igual a N, que é a idade dele em anos, vezes 2 mais 8. Então, esse cálculo aqui é o cálculo do peso dessa criança ao nascer, tá? Então, quando ela nasce, qual é o cálculo que a gente faz? Qual é o cálculo que a gente vai fazendo conforme a idade da criança vai aumentando? Então, é o peso, que é igual a N idade em anos, vezes 2 mais 8. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, por favor, que é questão de matemática, então a gente não pode errar.
primeiro a gente vai multiplicar, tá certo? Essa sentença aqui, para depois somarmos mais 8. Então, se você somar 2 mais 8 e depois multiplicar, o resultado ele não sai conforme o resultado esperado, tá? Então, primeiro a gente multiplica a idade dessa criança, né, por 2 e depois a gente soma mais 8, tá bem? Que é a questão aí do peso ideal dessa criança, de quanto ela deve pesar. Nós temos aqui uma balança para vocês, que é essa balança que normalmente a gente encontra no ambiente de saúde, né? Que é uma balança comum, onde aqui nós temos algumas partes que compõem essa balança, que é o cursor maior, aqui nós temos o calibrador, o cursor menor, tá? E aqui a plataforma. Então, essa balança daqui, ela é muito mais precisa do que aquela balança digital, mas aí deve-se aprender a manipular essa balança aí para que se faça, então, as medidas antropométricas aí dessa criança. Tá bem, pessoal? Então, isso aí é bem fácil. No dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão adquirindo aí a técnica, né, que envolve a temática geral aí, que é a questão da saúde da criança, a pesagem, tá bem? E aí, depois de estudarmos sobre o peso, que é um dos parâmetros que a gente avalia a questão do crescimento, nós temos aqui agora a estatura. Então, a estatura é uma medida fiel do crescimento de uma criança. Então, conforme a criança ela vai crescendo, automaticamente subentende-se que ela vai também aumentando de tamanho. Então, é muito fiel essa medida antropométrica, que é a questão da estatura. E interessante dizer que até a idade de 2 anos, até os 2 anos, né, de idade, essa criança, ela é medida deitada, né? Até os 2 anos de vida dessa criança, ela é medida deitada. E são necessárias, então, 2 pessoas para fazer essa medida aí antropométrica dessa criança, tá? E aí, quando a criança deve ser medida uma vez ao mês ou a cada consulta de puericultura, ou então conforme necessário, se deve estar marcando aí, tá bom? As etapas aí para fazer as medidas antropométricas dessa criança. Então é muito importante que a medida mais fiel de crescimento é a estatura, tá bem? A estatura da criança. Nós temos agora aqui nesse quadro alguns números para vocês de estatura, né? Questão de mensuração. Então, no primeiro mês de vida dessa criança, eu gostaria que vocês acompanhassem aí no slide, que no primeiro mês de vida da criança, ele tem em torno um ganho estatural de 4 centímetros, tá? Segundo e terceiro mês, 3 centímetros. Do quarto ao nono mês, 2 centímetros. Isso aqui é um ganho estatural contínuo, tá bem? E aqui do 10º até o 18º mês, 1 centímetro. Do 10º até o 24º mês, 0,7 centímetros ao mês. Então, esse aí é o ganho estatural aí por mês dessa criança, tá? Que ele vai adquirindo, que ele vai ganhando aí com o passar do tempo. O crescimento esperado também é bastante importante a gente esclarecer para vocês, é a questão que no primeiro ano de vida, deixa o cursor chegar novamente para vocês, ó, que no primeiro ano de vida ele ganha em torno aí de 25 centímetros, 15 centímetros no primeiro semestre, 10 centímetros no segundo semestre. Aí no segundo ano de vida aqui, eu tenho aqui um ganho de 10 a 12 centímetros. Do terceiro, quarto ano de vida, em torno de 7 centímetros. E até o início da puberdade, ele cresce aí, né, ao ano, de 4 a 6 centímetros. Então, aqui nesse quadro em azul, vocês têm aí
observado a questão do ganho por mês. E logo aqui embaixo, o ganho por ano, tá bem? Dessa estatura aí na mensuração da criança, tá bom? Diante, então, das informações sobre peso, sobre estatura, a gente vai agora fazer uma compreensão melhor do que diz respeito ao perímetro cefálico. O perímetro cefálico nada mais é que a mensuração do crânio. Vocês percebem aqui, olha, na figura que eu trouxe para vocês, fazendo então a mensuração aí da cabeça, da circunferência da cabeça desse bebê, para que possa ser anotado na caderneta o perímetro cefálico. Então, tanto o perímetro cefálico, quanto torácico, quanto altura, quanto peso, é anotado na caderneta da criança, tá? Então, é importante não perdê-la. É a circunferência que a gente avalia o crânio, a circunferência do crânio. É essa circunferência da cabeça, ela aumenta rapidamente sempre no primeiro ano de vida. Vocês percebem que a cabeça no primeiro ano de vida é bem maior do que o corpo, né, a fim de se adaptar então ao crescimento do cérebro. Essa medida ela permite identificar algumas alterações, porque você pode, através da mensuração do perímetro cefálico, identificar a presença da microcefalia, né? Essa medida ela é feita a cada consulta de forma ambulatorial e mensalmente. Então, todos os meses, a mãe vai levar esta criança ao ambulatório ou então ao PSF, né, a Estratégia de Saúde da Família, para que se possa então ter esse acompanhamento aí importantíssimo do crescimento da criança, porque tanto o crescimento quanto o desenvolvimento vão demonstrar aí as características então de saúde dessa criança, se ela está de acordo com os padrões, tá bem, pessoal? Diante disso, nós temos aqui uma tabela agora para vocês, que é a tabela do perímetro cefálico. Nós temos aqui a comparação do perímetro de meninos e meninas, né? Nós temos aqui PC, que é o perímetro, a sigla do perímetro cefálico, e aqui nós temos a DP, que é um desvio padrão, para mais ou para menos, tá? Então, ao nascer, o perímetro cefálico de uma criança, de um menino, é em torno mais ou menos aí de 34,4, tendo aí um desvio de padrão para mais 1,3 ou menos 1,3. Já nas meninas, de 34, com esse desvio padrão de 1,2. E assim vai aumentando. No primeiro mês passa a 37,4 menino, a menina passa a 36,8 centímetros. Aqui no segundo mês, acompanha comigo no slide, 39,2 o menino, 38,6 na menina. E essas medidas todas até o sexto mês são anotadas, né? Então, conforme a criança vai crescendo, são anotadas então as mensurações aí do perímetro cefálico, tá bem, pessoal? É importante que se conheça. Nós temos aqui uma caderneta, eu trouxe aqui apenas uma da menina, mas poderia muito bem ter colocado do menino também. Nós temos aqui um quesito, né? Dois quesitos aqui. Nós temos a anotação aqui em centímetros, que está nessa barra, né? Nós temos um gráfico aqui na barra vertical, que nós anotamos aqui a quantidade em centímetros, e aqui na barra do gráfico, na horizontal, eu tenho a idade dessa criança. Então, subentende-se que normalmente, conforme essa criança ela vai aumentando de idade, vai se aumentando também o perímetro cefálico. Então, isso aqui são curvas de anotações mensalmente feito a cada consulta aí, tanto de forma ambulatorial quanto também nas unidades aí básicas de saúde, tá certo? Já se falando agora sobre o perímetro torácico, é importante dizer
que essa característica ela é medida em relação ao crânio da criança ao nascer, do RN e assim sucessivamente conforme o ganho aí de idade. Né? Então, eu tenho como parâmetro central o perímetro cefálico. E aí, o torácico vai ser medido logo após isso, porque vocês vão entender agora. Ó, vem comigo. A relação entre o perímetro cefálico e o perímetro torácico no que diz respeito à mensuração total do perímetro torácico. Então, até o 6º mês de vida, o perímetro cefálico ele é superior ao perímetro torácico. Então, até o 6º mês de vida, o perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico, tá certo, pessoal? E aí, de 6 meses em diante, o perímetro cefálico, ele se torna, então, igual ao perímetro torácico. E depois do 9º mês de vida, o perímetro cefálico é inferior ao perímetro torácico. É interessante dizer, né, porque tudo que diz respeito ao perímetro torácico tem que ter primeiro o dado do perímetro cefálico para você fazer então aí uma comparação e observar se está tendo a colocação, né, do perímetro torácico de forma adequada. Então é feito também no ambulatório ou na consulta, né, de puericultura, onde se com uma fita métrica vai se avaliar a questão do perímetro torácico. Tá bem, pessoal? Diante dessa informação, a gente vai agora para a dentição. Só que a dentição, como são informações bem precisas, a gente vai trazer para vocês no nosso próximo vídeo aula, tá bem, pessoal? Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!